Peço que abram suas Bíblias no livro de Lucas, Lucas capítulo 12 e versículo 35. Lucas 12, 35 diz assim: Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Nessa parábola, Jesus nos orienta sobre o serviço cristão e sobre como manter a importância de manter a candeia acesa. Para quem não sabe o que é uma candeia é um objeto de iluminação que é abastecido com óleo e no qual nós, como cristãos, devemos abastecê-la para sermos fiéis e leais ao Senhor. Jesus explica que aquele que tem a candeia acesa está pronto. Aquele que tem a candeia acesa é vigilante, está fortalecido e enraizado no Senhor. E como podemos estar fortalecidos e enraizados no Senhor? Através do Espírito Santo, por meio da sua palavra, da palavra de Deus, da oração e do jejum. Imaginem uma árvore grande com raízes profundas, e essas raízes elas servem para fixar a árvore no solo. E essas raízes também servem para a absorção da água e dos nutrientes e para conduzi-los para o restante da planta, para o restante da árvore. A raiz é como uma base sólida que sustenta toda a árvore. É um fundamento forte e resistente. Podem vir ventos e tempestades, mas a raiz sustenta aquela árvore e não a deixa desfalecer. Dessa forma, assim como uma árvore que precisa ser abastecida, nós precisamos do fundamento sólido que o Senhor nos fornece, que é a sua palavra. Assim como está escrito em Colossenses 1, 6 e 7, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. E como nós podemos andar nele e fazer a sua vontade? Conhecendo-o por meio da sua palavra, e dessa forma a palavra será como um alicerce fortificado em nossos corações, será como um guia para os nossos passos. Precisamos honrar e louvar a Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com as intenções do nosso coração, não apenas com palavras, mas com todo o nosso entendimento, buscando verdadeiramente agradá-lo. Nós só conheceremos a vontade do Senhor e só teremos o nosso coração no lugar certo ao estudar a palavra, meditar na palavra. Assim, discernindo os princípios de Deus e aplicando em nossas vidas. E assim como está escrito em Salmo 119, 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Devemos observar as nossas atitudes através da palavra, os nossos pensamentos e fazer tudo para a glória do Senhor, para assim purificar o nosso caminho. O Espírito Santo, ele mantém a nossa candeia acesa por meio da oração, do jejum e da palavra. E devemos conservar as candeias acesas, buscando e vigiando com as nossas atitudes. A palavra de Deus diz em Lucas 12 que aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, está pecando. Por isso é tão importante nós nos arrependermos e buscarmos o Senhor, e buscarmos honrar a Deus quando ninguém está vendo em cada atitude nossa. Nessa parábola que foi lida inicialmente, Jesus também nos orienta que devemos estar prontos para servir, livres de qualquer embaraço. Jesus é para nós o maior exemplo de serviço. Ele é o exemplo perfeito de serviço a Deus e ao próximo. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele se fez carne, habitou entre nós para nos dar a vida eterna. Padeceu na cruz, levou consigo os nossos pecados e nos serviu com amor e humildade. Devemos, da mesma forma, servir ao Senhor de todo o nosso coração, servindo e amando a sua obra. Devemos nos arrepender de todo egoísmo que pode estar presente no nosso coração, esse egoísmo que nos faz pensar só em nós mesmos, só nos nossos interesses e nos afasta de Deus e do próximo.
amor e humildade e serviço são parte do que Cristo é parte do caráter dele. E que nós venhamos pedir, Jesus, forge o seu caráter em nós, que nós tenhamos o olhar de Cristo para servir e amar as pessoas. Assim como está escrito em Romanos 12, 10 e 11, preferindo dar honra a outras pessoas mais que a si próprios, cuidando e zelando, sendo fervorosos no espírito e servindo ao Senhor. Que nós venhamos servir em amor. E podemos talvez pensar que aquela pessoa pode ser difícil de lidar, é difícil servi-la, é difícil amá-la. Porém, a palavra nos diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Servir e amar o próximo tem a ver com o caráter de Cristo que há em ti. Não tem a ver com a outra pessoa só. Então, e você também pode pensar que é cansativo, não, servir a Deus pode às vezes parecer chato para alguém, ou não sou valorizado, ou algo assim. Mas lembre-se que tudo é para o Senhor, a obra dele, e ele conta conosco nessa obra. Como foi lido na palavra inicial, no grande dia ele virá pessoalmente ao nosso encontro para nos servir. Glória a Deus. Devemos manter as nossas candeias acesas pelo Espírito Santo. Se revestir das armaduras, vigiar, orar e buscar a palavra. Esteja pronto e que o Senhor nos encontre vigilantes. Gostaria de contar um pequeno testemunho, que em uma época, um tempo da minha vida, eu me encontrava bastante triste, e acabei não vigiando, enfim, e dei espaço no meu coração para que a tristeza entrasse, uma tristeza profunda, um desânimo. Mas quem me restaurou, quem me sustentou foi Jesus. Então, é pela palavra dele, é por ele. E se hoje eu estou aqui, graças a Deus, né, em comunhão com meus irmãos, é pela bondade do Senhor Jesus, porque só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe as nossas histórias, e como não é fácil muitas vezes, porém é Jesus. Jesus, ele vem com uma resposta, ele vem com restauração, e ele não desiste da gente. Quando a gente pensa, não, Jesus desistiu de mim, não, eu só erro, eu só peco, eu só penso coisa negativa, não, Jesus não desistiu de você. Se hoje tem alguém aqui com incertezas no coração, talvez oscilando na fé, com um coração dividido, não tem alegria de servir, ou não tem alegria talvez de viver, eu te digo nessa noite, Deus não desistiu de você. Entregue-se a Ele, arrependa-te, e o Espírito Santo encherá seu coração de poder, de graça, e te dará certeza do propósito, em nome de Jesus. Hoje é o dia perfeito, é o encontro que o Senhor marcou contigo, para você se arrepender e se entregar totalmente. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Espírito Santo, ele vai manter a tua candeia acesa, vai te ajudar nessa caminhada. Se você crer, basta você crer. O servo infiel, ele se perde, ele trai, ele é enganado. Mas o Senhor está aqui, e o Senhor vai renovar as forças, vai dar sabedoria. Nós não seremos servos infiéis, nós seremos servos leais. E em nome de Jesus, eu creio nisso, nós seremos servos fiéis. Todos nós precisamos estar buscando e orando e jejuando, porque todos nós precisamos, é um combate entre a carne e o espírito, é uma luta constante. Mas seja fortalecido nessa noite por essa palavra. Muitas vezes nós nos distraímos e perdemos o foco, mas que os nossos olhos possam estar fixados em Cristo, porque Jesus nos ama, e no nome de Jesus não vai ter mais embaraço na mente, no nome de Jesus as setas do maligno caem por terra. Eu creio nisso. Não vamos estar com o coração dividido, nós vamos desviar do mal, o Senhor vai nos guardar e nos proteger, e as nossas candeias não vão se apagar. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 2, 13 ao 15, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz.
Em Cristo há esperança. É isso que eu vim dizer essa noite. Em Cristo há esperança, a solução, a resposta. Não há problema tão grande que Cristo não possa resolver. Não há tristeza que Cristo não entre com alegria. Ele cancelou as nossas dívidas. Ele as pregou na cruz. E há misericórdia. Ele nos perdoa e nos dá vida. E eu termino lendo 1 Pedro, do 13 ao 15, capítulo 1, do 13 ao 15. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem. Em nome de Jesus, nós buscaremos a palavra. Nossos corações estarão enraizados na palavra. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Nós serviremos com amor e com alegria. E eu creio que o Senhor nos capacitará, nos sustentará e aumentará a nossa fé. As nossas candeias não vão se apagar em nome de Jesus. E no grande dia, o Senhor nos encontrará vigilantes pela graça dEle, pelo poder dEle. E vamos orar neste momento. Peço que fiquem em pé, por gentileza. Vamos orar por aqueles que já estão sendo servos fiéis, para que o Senhor continue os sustentando, e também por aqueles que entendem que precisam buscar mais a palavra, precisam se consagrar mais, se enraizar na palavra e seguir com Cristo. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Fechem seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Senhor. O Senhor tem sido bom conosco, Senhor, e o Senhor nos trouxe até aqui, Jesus, pela sua infinita misericórdia, Pai. Eu te peço, Senhor, que adentre os corações, Senhor. Mude, Senhor, nos molde, nos capacite, Jesus, e faça a sua vontade em nós, Pai. Nos guia nessa caminhada, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, mantenha as nossas candeias acesas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, no grande dia, Jesus, ir contigo, Pai, e estarmos vigilantes, Pai, até este momento, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe todo aquele, Jesus, que está cansado, que não tem vontade de servir, que não tem esperança, Pai. Eu te peço, Senhor, trabalha nos corações agora, dentro, Senhor, quebranta e que haja arrependimento. Deus, entra nos corações com alegria, com esperança, Jesus, porque só o Senhor pode nos encher com essa alegria, Jesus. A verdadeira alegria vem de Ti, Pai. Eu te louvo e te agradeço pelo seu cuidado, Pai. Eu te peço, Senhor, que abençoe a vida de cada um, que nós venhamos sair daqui confrontados, edificados pela sua palavra, transformados, Pai. Receba a nossa adoração nesta noite, Jesus, e que essa palavra, Senhor, se enraize em nossos corações, Senhor, e frutifique, Senhor, dê bons frutos, Pai. Eu te peço, nos use, Senhor, nos use por onde nós passarmos, Senhor, que nós venhamos fazer a diferença, pregar a sua palavra com coragem, Jesus. Tira todo medo, todo embaraço, Pai. E eu repreendo agora, no santo nome de Jesus, todo embaraço na mente, toda seta de Satanás na mente. Caia por terra, Jesus, toda estratégia de Satanás, toda distração, tudo aquilo que vem para afastar, para impedir, em nome de Jesus. Deus seja louvado e engrandecido nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém e amém. Olha só, esse corte que você acabou de ver é apenas uma parte que você pode acompanhar no canal da nossa igreja, a de Floripa, e o link está aqui embaixo na descrição. Não se esquece também que aos sábados, às 20 horas, nós estamos aqui na de Floripa para um culto muito especial e você é nosso convidado. Chama mais 3 e vambora!